Olá, eu sou a Verônica Trevisan, consteladora familiar sistêmica, terapeuta sexual analítico comportamental e celebrante de casamento sistêmico. Eu tenho várias formas de trabalhar com a constelação e muitos dos meus seguidores, meus clientes, se confundem ainda onde tudo isso se encaixa na vida real. Então eu venho compartilhar com vocês uma nova série, que é uma sequência da série que eu fiz lá atrás, chamada Casamento com Olhar Sistêmico, mas agora não só os casamentos, vamos olhar ali para as relações a dois. E essa série é sistemicamente falando. Então, sistemicamente falando, ela vem contribuir para você que quer uma relação a dois e ainda está solteiro ou solteira, que é namorado ou namorada, noivo, noiva de qualquer gênero e quer receber essas orientações através desse universo da visão sistêmica, do pensamento sistêmico. Você se identifica com essa forma dentro das terapias breves, então você vai gostar desses conteúdos que eu venho compartilhar a partir de hoje. Vou trazer ali vida real, onde os meus clientes compartilharam das suas questões e de forma muito íntegra, sempre preservando a identidade deles, trazendo qual foi a solução através de um olhar muito difícil pela consciência e que através do olhar da constelação nós conseguimos chegar aí aonde estavam esses pontos cegos. A solução é o caminho muito bom que a constelação pode trazer a você, porque às vezes traz uma dor e nós precisamos estar preparados para essa alteração de comportamento. Então, se eu faço sempre as mesmas coisas, eu terei sempre as mesmas respostas. E na constelação familiar, essa possibilidade ela não é diferente. Então eu venho trazer para você que não conhece constelação familiar, principalmente, eu gostaria de entender como essas ordens do amor do Bert Hellinger, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, elas funcionam de forma prática. E aí essa é a proposta que eu trago aqui. Então você até pode me sugerir um tema para a gente poder trazer ali outras possibilidades que de repente para você ainda está em ponto cego. Então eu escrevi um livro chamado Constelação de Casal, dentro da constelação familiar, essa possibilidade. E aqui eu trago algumas situações que eu vivenciei e que estavam nesses pontos cegos. Hoje eu vou começar então falando, deixa eu ver aqui, já deixei até marcado para facilitar. Eu trouxe a questão aqui, ó. O amor de filha pela enteada traz conflito para o casal. E a solução dessa questão foi o lugar da enteada e a infertilidade da mulher vinculada à lealdade inconsciente do marido com a adoção da irmã. Oxi. Lendo assim, zero compreensão. Mas vamos lá. Esse casal chegou para mim com uma situação de que eles tinham uma questão com a enteada. Então, essa criança, né, já era uma adolescente, era filha da esposa, e ele casou com essa mulher e fez parte dessa família. E o que aconteceu com isso? O amor desse homem era tão grande que nós chamamos de amor cego, né? Acabamos aí trabalhando muito esse olhar na constelação, o amor que adoece e o amor que cura. E nesse lugar era um amor que adoecia muito, porque a enteada não conseguia trazer uma relação saudável com esse padrasto, e isso trazia muito conflito para eles como casal. Então, qual foi a possibilidade? Primeiro, né, o lugar da enteada não é o lugar da filha, e colocar esse lugar dentro do olhar sistêmico é muito importante. Porque se esse padrasto ama muito essa enteada, ele vai fazer de tudo para ocupar de forma amorosa o lugar do pai, que por muitas vezes é ausente. E qual é o olhar sistêmico para isso? Trazer esse padrasto, né, para um segundo lugar, colocando esse pai biológico nesse primeiro lugar. E através desse olhar de respeito de que ele chegou depois. E dessa forma também ele respeitou a história da mulher.
E a questão da infertilidade, porque eles não conseguiam ser pais, e eles também trouxeram isso como uma segunda questão, e que ao abrir o campo, quando a gente fala em abrir o campo, o que é isso? Na questão aqui foi com bonecos, então existe um campo, e aí eu trago também os bonecos. Deixa eu mostrar para vocês entenderem aqui que são os bonecos. Aí esses são os bonecos que eu uso, da constelação, tá? Então, quando houve um movimento, foi colocado isso em campo, que é onde o cliente movimenta as peças de acordo com o que ele acha, dentro da consciência dele, que é o lugar certo, né? Se os dois estão muito grudadinhos, se estão muito separados, se estão em discussão e um não olha para o outro, isso tudo é um movimento que o cliente faz de acordo com a consciência dele. Então, dentro desse lugar, era claro, né, era muito claro que existia o quê? A vontade de serem pais, mas algo ali não estava satisfatório na relação. E claro, quando ele não consegue ser pai, ele joga todo esse amor para a enteada, né? E a enteada sufocada fica com raiva desse padrasto, porque na realidade ele está projetando um amor de filho e de filha e que ele não consegue ter. E aí, quando abrimos a constelação, ele me conta uma história de que os pais tiveram inicialmente dificuldade para engravidar e acabaram adotando uma filha que ficou a irmã dele, adotiva. Percebemos o quanto essa história estava vinculada. Então, por amor a essa história, a essa irmã, ele não se permitia ser pai, como fizeram os pais dele, né? Então existiu uma dificuldade, então ele repetiu esse movimento. Quando ele repete esse movimento, ele dá lugar o quê? Para uma filha adotiva, que não deixa de ser a enteada que ocupou esse lugar. Então, se eu estou em lealdade com o sistema de origem, então eu não preciso ter meus próprios filhos, porque isso é que eu venho fazendo, repetindo o padrão. E a constelação familiar, ela faz o quê? Ela desbloqueia, ela faz essa liberação através de frases de solução. Quais são as frases de solução, Verônica? Frase de solução na constelação familiar, eu até criei um outro produto para a constelação de casal. Ele diz, por exemplo, eu sinto muito, ou eu te libero das minhas expectativas, pai, eu deixo com você a sua história e fico com a minha. Então, dentro aqui, ó, tem várias cartas. Então, a frase que veio lá naquele momento, como é que vem essa frase para mim? Ela vem porque eu estou aberta a um campo, estou conectada a um campo de informações através do que o cliente me traz e também dentro da imagem que se formou. Faço essas frases, peço ao cliente que repita e vê se para ele faz sentido. E aí, quando ele coloca a história do pai como a história dele se libera para olhar para a esposa, aí sim, de repente, esse bonequinho que inicialmente estava assim, né? Ele vai fazer isso, ó. E aí ele vai fazer sentido em olhar para a sua própria história. E estar liberado e liberar também quem? A enteada. Então assim acontece uma solução. Olha quanto isso nos diz. Porque às vezes estamos como casal em conflito, porque estamos projetando e repetindo a história dos nossos pais. Para vocês terem a noção de como isso aí pode estar em pontos cegos, a história de uma lealdade a uma adoção faz com que também essa esposa diga: eu estou leal a você e eu também não preciso ter filhos, porque a história de um ressoa com a história do outro, porque para ela também ela não estava preparada para ser mãe. De novo, né? Porque aquela gestação foi uma gestação difícil, pelo que ela me contou, foi uma gestação onde houve depois ali, né, após a criança já nascer, a separação. Então tudo isso vincula uma dor de que eu não quero ser mãe de novo. Então quais são os parceiros que eu vou atrair? Os parceiros que não querem ser pais. Mas ele queria ser pai, Verônica, sim, mas de forma inconsciente não, porque ele estava leal à história dos pais dele. E assim a constelação traz a liberação, traz o desemaranhar.
E é isso que eu vim compartilhar com vocês, situação real. No próximo vídeo eu trago mais conteúdo e me tragam temas aqui como sugestão. Muito obrigada!